Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja linda do Deus vivo. Amém. Glória a Deus, coisas lindas e maravilhosas temos vivido aqui, não é verdade? Deus é muito lindo e me sinto privilegiada, e eu creio que você também. Todas as vezes que somos convocados para uma festa como essa, onde nós podemos fazer parte, nos alegrar no Senhor pelos feitos dele. Nesse tempo de 33 anos, estamos aqui e somos, como o pastor disse, é tempo de agradecer, porque Deus, enquanto o pastor dizia sobre cada pastor que passou por aqui, com certeza cada pastor Deus usou de uma forma. Amém? Cada pastor que passou por aqui até chegar neles, Deus usou de uma maneira. E juntos construíram, amém? Juntos o Senhor nesta cidade. E a obra continua. Amém? Não importa se ainda eles vão ficar 10, 20, 30, creio que muitos anos ainda virão. Mas o que importa é que nesses anos que ainda virão, frutos virão. Amém? Vidas nascerão neste lugar e esta obra vai continuar até a volta de Cristo. E isso é maravilhoso. Nós podemos estar aqui igual o pastor. Para pensar, é lindo. Porque Deus, eu tinha 12 anos, a igreja estava começando. Imaginei estar aqui. Mas olha o propósito de Deus, você entende isso? Foi desse tempo. Estar aqui hoje é maravilhoso. O Senhor nos chamou para celebrar 33 anos, amém? Em que esta igreja foi fundada com um propósito, de implantar o reino do Senhor nesta cidade. E assim tem sido. Com certeza com dificuldades, desafios, e não vai ser diferente. Jesus não disse que seria. Jesus disse que nós teríamos aflições, e assim será. Mas o Senhor também disse que o Senhor nos livrasse, nos guardasse, melhor dizendo, de tudo, de todo mal. E assim tem sido. Vamos romper no nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero fechar pela misericórdia de Deus com uma palavra que está em 2 Coríntios. Aleluias. Precisamos, irmãos, estar o tempo todo avivando a nossa fé. Nós precisamos o tempo todo estarmos sendo ministrados pela palavra. Quero abrir um parênteses aqui. Quanto tempo você tem tido com Deus lá no seu devocional, no seu TSD, tempo a sós com Deus? Tem sido de qualidade? Ou tem sido mais um tempo em que você discorre para Deus tudo o que você está precisando, mas você não para ouvir o que Ele tem para dizer? É muito importante, irmãos. Não podemos deixar de ter o nosso devocional com o Senhor. Quando nos encontramos com o Senhor todos os dias, nós somos ministrados. Precisamos disso para viver neste mundo e para cumprir o propósito de Deus. Não tem como vivermos o que Deus tem para nós. Não tem como passarmos pelas tribulações que têm vindo se nós não estivermos firmados na palavra. É a palavra que nos sustenta. Então, se você não tem um tempo a sós com Deus, aquele que anseia por encontrar com o Senhor todos os dias, porque todos os dias o Senhor te espera, aleluias, para ter um devocional com você. E quem somos nós para deixar o autor da vida esperando? Eu falo isso com os meus filhos, tenho 2, e eu pergunto: fez devocional? Porque eu ensinei desde pequeno. Hoje eu tenho uma de 16 e o Miguel com 10. E eu pergunto: fez o devocional? Aí tem uns que olham assim, tipo assim. Eu viro e pergunto: quem que você acha que você é para deixar o autor da vida te esperando? Ele ficou te esperando, assim como também me espera. Quem somos nós para deixar o Senhor nos esperando? E Ele nos espera, irmãos, tenha certeza disso. Ele espera, Ele deseja ter esse encontro conosco todos os dias, pela palavra, através da oração, através de um louvor em que entoamos e tocamos os céus e recebemos as revelações. As maiores revelações que Deus tem para nós vêm através deste tempo nosso com o Senhor. Então não perca tempo.
Se não estivermos estruturados, não vamos suportar o que ainda está por vir. Não é verdade? Então estejamos firmes na palavra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim para você e para mim. Na minha Bíblia tem o subtítulo: Desígnio e efeito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Hoje, ela vai passar. Ela não vai permanecer. Ela não vai me derrubar. Mas o que me espera do lado de lá é eterno. Me ajude a viver uma vida de maneira que eu possa herdar a eternidade. Amém? Nos ajude, Senhor. Pode se assentar. Deus, aqui está a tua palavra, a palavra viva, a palavra eficaz. Nos ajude a permanecermos firmes, Pai, e a compreender tudo que o Senhor quer nos falar. Deus, a entender exatamente o propósito do Senhor para este tempo, para que possamos dar as respostas que o Senhor espera, e assim possamos avançar no propósito maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós e para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nos versículos que acabamos de ler, nós vemos Paulo, mesmo em meio aos sofrimentos por causa do Evangelho, nós vemos ele totalmente motivado a não desanimar. Nós sabemos que Paulo foi muito perseguido. Em toda a sua trajetória, em toda a sua missão, ele sofreu perseguições, prisões, afrontas, mentiras. Mas quando nós pegamos as cartas de Paulo, nós vamos ver que em tempo algum Paulo se apresenta como desanimado. Em tempo algum, Paulo se apresenta como aquele que quer desistir, ou como aquele que já está cansado e pedindo Deus para colocar, para enviar outro. Não. Nós vemos sempre um Paulo dando uma palavra de motivação. Ele sabia que Deus tinha com ele. E não desistir. Paulo, queridos, em tempo algum tinha os olhos nessa terra para usufruir de qualquer coisa que havia aqui. O que manteve Paulo no propósito o tempo todo é que a perspectiva dele estava nas coisas invisíveis e eternas. Paulo não se prendia naquilo que podia ver, mas ele sabia que para ele receber, herdar a eternidade, aquilo que era invisível, ele precisava manter uma vida de missão, totalmente entregue aqui. E foi isso que Paulo fez. Paulo não hesitava. Paulo, em tempo algum, ele tinha sua fé em altos e baixos. Não. Paulo permanecia firme. E assim Deus foi cumprindo o propósito na vida dele. E através da vida dele. E ele fez obras maravilhosas, como nós conhecemos, através das Escrituras. Queridos, e como Paulo, nós precisamos perguntar para nós o que nos motiva a estarmos diante de Deus. Muitos estão diante do Senhor com motivação errada. E com isso foi o que eu falei pela manhã, ficam frustrados. Precisamos identificar qual é a motivação do nosso coração. Por que que eu decidi por Cristo? O que me motiva ser um líder de célula? O que que me motiva ser um diácono, um obreiro? O que que me motiva fazer parte da dança do louvor?
O que me motiva a trabalhar com as crianças? Qual é a minha motivação? Queridos, porque a minha motivação eu posso esconder do homem, mas eu não escondo do Senhor. E motivações erradas nos impedem de viver o propósito de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. A motivação de Paulo o tempo todo era que o nome do Senhor Jesus se tornasse conhecido cada vez mais e mais. A motivação de Paulo não era outra a não ser tornar Cristo conhecido, a sua morte e ressurreição conhecida. Esta era a motivação. E deve ser aquilo que também nos motiva, porque as aflições vão chegar, como tem chegado todos os dias. Não estou falando de pandemia, estou falando da nossa vida cotidiana. Todos os dias somos afligidos, sim, em todas as áreas, como Paulo também foi, mas com certeza em um nível muito menor. Nenhum de nós podemos nos igualar com as aflições que Paulo passou, nenhum de nós. Deus tem tido misericórdia. Mas mesmo assim, mas como Paulo, você também é afligido. Mas assim como Paulo também, para não desistir. Quando as aflições chegam, em que nós nos apegamos para enfrentar? Quando bate a nossa porta a enfermidade, em quem que nós nos apegamos para passar por esta prova? Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quando o desemprego bate, em quem que nós apegamos para vencer? Motivação. Qual é a motivação do seu coração hoje? O que tem te motivado a estar neste lugar? O que tem te motivado a sair da sua casa para estar aqui? Tem sido só o cumprimento de mais um culto para o pastor não te ligar amanhã e te perguntar por que você não veio? E você não querendo mentir, você veio. Mas na verdade você não queria estar aqui. O problema é que não quer estar aqui nem hoje, nem na quarta, nem domingo que vem, nem na outra quarta também, queridos. Qual tem sido a motivação? Ela não pode ser errada. Ela precisa estar alinhada com o coração de Deus. Ao nosso redor, o que tem nos oprimido ou distraído? Paulo viveu muitas opressões, mas ele não se distraía. É lindo, meu Deus, como nós aprendemos com o nosso amado irmão Paulo. Paulo, ele vivia muitas aflições e opressões, mas ele não se distraía. E às vezes somos oprimidos, às vezes passamos em algumas situações adversas e nos distraímos, perdemos o foco, desistimos, paramos, impedimos que Deus venha agir. Ah, querido, querida, motivação é tudo. Ela tem que ser certa para que possamos chegar onde, em tempos como os de hoje, esteja totalmente ligado ao Espírito de Deus. O mesmo que o homem, para que ainda que o homem exterior, ou seja, a nossa alma se corrompa, o nosso espírito seja renovado todos os dias. A nossa alma, ela se corrompe. Foi o que eu disse hoje aqui pela manhã ou ontem. A nossa alma, ela é medíocre, ela é mediana, concorda, aceita, mais ou menos, tá bom, vamos deixar do jeito que tá, não vamos caçar mais não, tá bom do jeito que tá. Querido, isso é mente travada, isso é mente de uma alma, isso é uma alma medíocre. Ela pode até se corromper, mas se o nosso espírito estiver ligado com o Senhor, o nosso espírito vai, aleluia, ser renovado, e a nossa alma vai ter que se sujeitar a Ele. Vai ter que se sujeitar às vontades do Senhor para nós. Ainda que a nossa alma não queira, ainda que a nossa alma apresente vários motivos para não estar, vários motivos para não estar inserido na obra, vários motivos para desistir, mas um espírito alinhado com o Senhor,
ele vai conseguir romper e vencer. Um espírito renovado vai conseguir romper com as vontades da alma. Nós precisamos entender isso. Estamos em guerra todos os dias com nós mesmos. A nossa alma não quer o que o espírito quer. Não quer. Mas nós precisamos alinhar para nos fortalecer. Quem tem o seu espírito renovado entende que a tribulação é leve e momentânea. Paulo vem dizendo para nós aqui que a nossa leve e momentânea tribulação. Por que Paulo disse isso? Porque ele estava num resort? Porque ele estava tomando água de coco geladinha na beirada da praia? Não. Ele estava em grande aflição. Ele estava dizendo para nós, ele estava aconselhando, nos aconselhando em algo que ele viveu, em algo que ele vivia constantemente, em algo que ele entendia. Mas acontece que Paulo tinha um espírito renovado. Então este espírito renovado levava Paulo a entender que a tribulação não é para sempre, ela é leve e momentânea. Como igreja, hoje nós precisamos ter este espírito renovado para entender que este tempo, ele é leve e momentâneo. Se torna, eu entendo que o Senhor vai à minha frente como um general de guerra. Se torna mais leve quando eu compreendo que a obra é dele e que eu sou apenas um instrumento. Se torna mais leve. E Paulo tinha esse espírito renovado, e por isso ele disse que a tribulação era leve e momentânea. Sabe por quê? Porque ele também tinha um acesso aos sonhos de Deus para a sua vida. Falei sobre isso aqui. Precisamos ter acesso aos sonhos e projetos de Deus para nós, para entendermos que a tribulação que estamos passando, ela é leve e momentânea. Porque eu olho e vejo, não agora, mas eu vejo o que Deus tem preparado para mim lá na frente. Vai passar, Senhor. O Senhor disse que vai passar, então vai passar. Eu vou permanecer firme. Em Jeremias 29, capítulo 11, diz: bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, é o autor da vida que está dizendo para mim, para você: não se preocupe, eu tenho pensamentos de paz para você. Você não vai viver essa guerra a vida toda, não. Você não vai passar nesse deserto a vida toda, não. Este deserto não é para te matar, é simplesmente para você amadurecer. Ele tem tempo e hora para acabar. Espírito renovado, alinhado com Deus, entende que a tribulação é leve e momentânea. Deus disse que Ele sabe muito bem os pensamentos que tem a nosso respeito, e sabe muito bem o que é preciso fazer, exatamente o que fazer para nos dar o fim que esperamos ou desejamos. Tanto aqui, para este tempo, é a realidade. Eu digo muito, eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu quero comprar uma casa. Para eu comprar uma casa, eu tenho que caminhar, eu tenho que trilhar um caminho. Nesse caminho eu posso me perder. O Senhor vem dizendo que Ele já sabe os pensamentos que Ele tem, e já sabe exatamente o que tem que ser feito para eu adquirir essa casa. Então calma, não vamos meter os pés pelas mãos. Ele sabe exatamente o caminho que eu tenho que percorrer para chegar aonde eu quero chegar, se for da vontade dEle. Se não for, Ele já mudou os planos. Os meus planos não importam, importa os dEle. Mas importa sim que eu chegue aonde Ele quer que eu chegue. Então por quê? Porque não é para a morte, mas para que a incomparável glória de Deus se manifeste. Tribulação na vida do crente não é para nos matar, ei, é para que a glória do Senhor se manifeste. Prova na vida do crente não é para a morte, assim como o deserto não é para a morte.
Deserto não mata crente, tribulação não mata crente. Rei, Deus quer que a glória dele se manifeste através das tribulações que passamos. O problema é que nos prendemos tanto na tribulação. O problema é que nos embaraçamos tanto com o problema em si, que não tem como a glória do Senhor se manifestar. Porque murmuramos, entende isso? Não tem como a glória de Deus se manifestar no meio da murmuração. Não tem como, igreja. A incomparável glória de Deus quer ser manifesta em nós, ao ponto do mundo olhar e ver, gente, olha ali, olha aquele povo. Será que eles não estão vendo o que está acontecendo, não? Será que eles não estão sabendo o que o mundo está passando, não? Sim, estamos sabendo e vivenciando tudo, mas a nossa confiança está em Deus, que não muda e não falha. E a glória do Senhor vai se manifestando. Pessoas com o espírito renovado não andam pelo que se vê, mas pela revelação dada pelo Senhor através da tua palavra. Em Salmo 119, versículo 49 e 50 diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Pessoas com espírito renovado esperam na palavra. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Ei! Se você não tem a palavra guardada no seu coração, na tribulação você não vai suportar. É a palavra que nos vivifica, irmãos. É a palavra que nos mantém de pé. Temos que deixar de ser crente, fast food, delivery, viver só das entregas. Vem aqui, recebe do que Deus manifesta através da vida do pastor e vai embora. Não. Temos que ser crentes de comunhão. Recebemos aqui, mas precisamos continuar recebendo aonde estamos também. Então o que acontece? Olha que coisa linda. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Em que você tem esperado? Em que você tem esperado? Se não for na palavra, se não for na promessa, nós vamos perecer. As coisas que são eternas. Deus tem usado da atual situação para que eu e você possamos contemplar, sabe o que? A glória dele, ainda aqui. O mover dele, ainda aqui. Algo que está além de tudo isso que nós estamos vivendo. Só que às vezes nos embaraçamos e nos perdemos. Salmo 39, verso 5 vai dizer: eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Salmo 39, versículo 5. Nossa vida é curta. Ela é como sopro. Então nós precisamos entender com quem que eu tenho gastado a minha vida aqui. Em que eu tenho empregado as minhas forças. Em quem realmente eu tenho depositado a minha confiança. É curto, irmãos, mas é o suficiente para Deus fazer um estrago no inferno. A nossa vida é curta, passa rápido, mas é o suficiente para Deus fazer um estrago no inferno através de você. Então não se perca com aquilo que é leve e momentâneo. Pare de murmurar e procure ver com os olhos espirituais o que Deus quer te mostrar. Na dúvida não tem como ver Deus. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Reis. Aleluias.
capítulo 6. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O moço estava com a visão espiritual dele fechada. Ele não conseguia. Ele estava fechada. Os olhos espirituais estavam fechados. Eliseu tinha paz. O inimigo tinha cercado, intentava contra a vida dele, mas Eliseu tinha uma paz que só aquele que conhece o Senhor tem. Eliseu contemplava como Deus o guardava, mas aquele moço não. Ele murmurava, ele questionava: não deu para nós, morremos aqui, acabou. Mas quando nós procuramos ver com os olhos espirituais o que Deus quer mostrar em meio à tribulação, ela vai se tornar leve e momentânea. Para Eliseu, aquele exército que cercava eles ali, não era nada. Porque Eliseu já tinha tido a revelação de como Deus o estava protegendo. Deixa eu te perguntar. Você já recebeu a revelação do quanto Deus te ama? Você já recebeu a revelação de como o Senhor te protege? Você já recebeu a revelação de como o Senhor se importa com você? Porque quando isso acontecer, tudo vai se tornar leve e momentâneo. Se ficarmos embaraçados com o que estamos vendo e vivenciando, jamais vamos deixar que através de nós o peso da glória de Deus se manifeste para o mundo. Deus conta comigo e com você para que a glória dele se manifeste e o mundo veja. Nós somos instrumentos nesta terra para que a glória do Senhor se manifeste. Então, aperta o cinto aí, chega o corpo no lugar. A vida não é sua, não. Não pode fazer dela o que você quer, não. Não pode. A sua vida, ela é de Deus. Foi Deus que te deu com um propósito. E o que você está fazendo com ela? Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meu Deus, que coisa linda. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em meio a essa pandemia, o mundo, ainda que inconsciente, aguarda uma revelação, um posicionamento da igreja. Um posicionamento, algo que só pode sair da igreja. Pode vir a vacina, pode vir o que for, mas o que o mundo precisa só pode sair da igreja. Daqueles que conhecem o soberano e eterno Deus. Não vai vir de outro lugar. Não vai vir de estudos científicos. Não. O que o mundo precisa vem da igreja. Ainda que inconsciente, eles aguardam com expectativa o manifestar da glória de Deus em nós e através de nós. Então para de viver como se a vida fosse sua e você pudesse fazer dela o que você quer, porque não pode. Ela tem um propósito e esse propósito é nobre. Este propósito é nobre e não tem como viver este propósito nobre de Deus com uma vida mundana.
Não tem como, irmãos. Não tem. Olha o que diz em Êxodo 33, versículo 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés dizendo para o Senhor. Se você não conhece o texto, depois dá uma lida em casa. Moisés disse para o Senhor assim: Deus, deixa eu ver, deixa eu te contemplar. O Senhor falou: epa, se você me ver, você não vai suportar. Mas vamos fazer o seguinte: se coloca numa brecha. Isso dá uma ministração, irmãos, maravilhosa, né, pastor? Se coloca numa brecha. E você se colocando nessa brecha, eu vou passar e você vai poder me ver. Desejou ver. Hoje está disponível para todos aqueles que decidirem andar com os olhos nas coisas que são eternas. A glória que Moisés desejou contemplar e vivenciar, hoje está disponível para mim, para você, para nós que estamos com os olhos naquilo que é eterno, naquilo que não vai passar, naquilo que não está aqui neste mundo, mas que nos aguarda na eternidade. Nós estamos falando de Moisés, um camarada separado e escolhido por Deus para uma grande missão. Ele desejou ver a glória, contemplar a glória, ou seja, uma intimidade, a intimidade do Senhor. Ele desejou vivenciar isso. E hoje, através de nós, essa glória pode ser manifesta. Hoje, através de nós, esta glória pode alcançar o mundo. Mas é necessário, aleluias, vivermos uma vida ligados a Deus. Não com os olhos aqui, mas com expectativas naquilo que é invisível e eterno. Voltando em Paulo, você quer ser instrumento para ser manifesta a glória de Deus? Você quer que através de você o mundo possa ver a revelação, possa receber a revelação de Deus? Então passe, aleluias, a ter as suas expectativas colocadas naquilo que é invisível e eterno. Resumindo, tira os teus olhos daqui da terra. Tira os seus olhos daqui da terra. Pastora, mas eu tenho família. Eu preciso trabalhar. Eu preciso movimentar. Amém, irmãos? Amém. A família também foi instituída por Deus. Está tudo sob controle. Está tudo certinho. Deus sabe. Tanto é que a cada um, homem e mulher, Ele delegou a função. E assim deve ser, até que Ele volte. Mas o que nós não podemos é viver uma vida como se não tivesse a eternidade do lado de lá. É nos embaraçarmos aqui, que é o que está acontecendo com a igreja, com nós. Nos embaraçando aqui e nos esquecendo do que nos espera na eternidade. Está difícil aqui? Calma, vai passar. Onde eu tenho que me preocupar? Porque lá eu vou passar a eternidade. Aqui vai passar, irmãos. Vai passar. Paulo, quando disse que é leve, que a tribulação é leve e momentânea, ele não estava sendo hipócrita. Ele estava dizendo aquilo que ele vivia. Era leve e momentânea para ele. Sabe por quê? Porque as expectativas dele estavam nas coisas que é eterna. Ah, Jesus, eu sei que vai passar. Um homem que foi açoitado, perseguido, meu Deus, tantas coisas que se levantaram, pessoas se levantando, tentando prender, matar, e ele dizendo, essa leve e momentânea tribulação. Às vezes passamos um momento difícil, um período difícil, ficamos, meu Deus, o Senhor não nos ama, esqueceu, o que está acontecendo? Pá, faz aquele trem. Paulo, estudiosos dizem que ele foi açoitado de maneira assim,
de arrancar a própria pele naqueles açoites. E ele vira e diz: essa leve, momentânea tribulação, coisinha básica, vai passar, vai passar. Por isso que eu disse, as nossas tribulações não chegam nem aos pés de Paulo. Irmãos, Deus tem sido tão bom conosco. Deus tem tido tanta paciência conosco. Deus tem nos provado tanto, dignos, mas ainda assim Deus nos tornou dignos. A morte, ressurreição, o sacrifício da cruz nos tornou dignos. Ele quis nos tornar dignos de viver a bondade, de experimentar a longanimidade dele. Então não vamos virar as costas, não vamos murmurar, não vamos nos perder. Toda vez que você estiver vivendo algo, lembre-se de Paulo, que passou por coisas 100 vezes mais do que passamos e vivemos, e chamou tudo de leve e momentâneo. Ficamos envergonhados. Eu gosto muito de ler aquele livro chamado Heróis da Fé. É uma leitura maravilhosa. Pelo menos uma vez por ano. Todas as vezes que eu leio, eu entro em crise. E a vontade que eu tenho é de enfiar minha cabeça num buraco. De vergonha, irmãos. Agora, eu não estou falando de homens que traz na Bíblia, porque nós temos uma tendência a achar que dos homens e mulheres que a Bíblia diz, eles tinham algo assim, sobrenatural, né? Por isso que venceram, não. Eram homens igual eu e você. Deus gosta de trabalhar com aquilo que ninguém mais valoriza, não é verdade? Deus gosta. Eram homens como eu e você. Mas aí agora eu estou falando de homens que viveram no século XVIII. Homens que decidiram abandonar tudo pela missão que Deus confiou a eles. E aí quando eu olho o que eles fizeram e o que eu faço hoje, eu me envergonho. Falo: Senhor, tem de misericórdia de mim. Me ajude a viver com nobreza o que o Senhor tem para a minha vida, como estes homens viveram. Como esses homens viveram, renunciaram. Hoje, por tão pouco, irmãos, deixamos de servir a Cristo. Por tão pouco, decidimos ficar na nossa casa. Por tão pouco, decidimos mudar de igreja. Essa coisa dentro de mim tem sido muito forte, sabe? De que não dá mais tempo para isso não, irmãos. Já passou esse tempo de milindro. Não dá mais tempo para isso. Deus tem falado muito no meu espírito. O tempo é tempo de urgência. E aí? Deus está procurando Paulos neste tempo, João Batistas neste tempo, que anunciem que Jesus está voltando. Não são que é momentânea, mas que prossiga. Existe um prêmio separado para aqueles que vencerem. Existe uma coroa de glória separada para aqueles que levarem a sua cruz até o fim. E virá o tempo, aleluias, em que Deus vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar. Mas para chegar, eu preciso entender que isso agora não é para me matar, não é para me prender. É leve e momentâneo. Vai passar, eu vou amadurecer, eu vou crescer e eu vou frutificar como Deus deseja. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, Li. Faz favor. Fecha os teus olhos. Comece a ver como está a sua vida. Examine o homem a si mesmo. Será que o que você está vivendo realmente é digno de te paralisar? Será que o que você tem presenciado mundialmente deve receber realmente o valor que você tem dado? Presta atenção, irmãos, não estou dizendo que não é real a pandemia. Entenda isso, por favor.
Mas nós não podemos nos paralisar por causa disso. Somos a igreja, lembre-se sempre. O mundo aguarda com expectativa a revelação de Deus através de nós. Estamos sendo lidos como cartas vivas. O que tem lido em nós neste tempo? O que tem te motivado? São coisas terrenas ou são as coisas invisíveis e eternas? Guarde o teu coração. Vamos orar, amém? Aleluia. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha nos dar esse discernimento, né? Que o tempo de tribulação, o tempo de aflição, o Senhor, mais desejo de ser intensos na presença do Senhor, mais desejo de abrirmos mão daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos, para viver o propósito do Senhor aqui enquanto estamos aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença, apresentamos o Senhor o nosso coração aqui nesta noite. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, ter ouvidos sensíveis, olhos abertos para entender que os momentos de aflição vêm sim, que os momentos difíceis vêm sim, mas, Senhor, que elas possam produzir em nós desejo, Senhor, da Tua presença, desejo, Senhor, de Te servir, desejo de abrir mão daquilo que está em nós para agradar o Teu coração. Pai, que nós venhamos, ó Pai, desperta em nós nesta noite o coração de Paulo, que ali naquelas masmorras, ele sabia, Senhor, que eram os últimos momentos que ele estava vivendo, mas ele estava decidido a cumprir o propósito, ele estava decidido a, Senhor, finalizar bem, porque ele sabia que era momentânea tribulação. Quantos pais de famílias estão aflitos nesta noite? Quantas mães com o coração aflitos aqui nesta noite, que estão vivendo aflições, que acham que chegou o fim, que não tem mais o que fazer. Ah, Deus, abrace os irmãos desta igreja nesta noite, os pais que estão aflitos nesta noite. Venha derramar um óleo, Senhor, um óleo fresco, venha fortalecer, para que eles possam entender que nós não fomos feitos para esta terra, nós somos feitos para um plano maior, para um plano melhor, para um plano eterno, na Tua presença. Deus, visita os lares aqui nesta noite, visita as mães que estão aflitas, ó Pai, nesta noite. Visita os pais, os chefes de família. Visita, Senhor, cada um deles. Leve as respostas que eles precisam, que em todo tempo eles possam entender que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está fazendo, e que essa momentânea tribulação é para produzir em nós fé, é para produzir em nós esperança, que os nossos olhos, ó Pai, venham ser tirados das coisas terrenas, e que os nossos olhos possam ser voltados para o propósito que o Senhor nos fez, para que o nosso coração, Deus, venha ser totalmente desprendido das coisas deste mundo. Quantas mentiras que o Satanás tem implantado, quantos, Senhor, enganos Satanás tem trago. Deus, nos livra de sermos, ó Pai, Senhor, distraídos com os pratos que o inimigo oferece. Deus, nos dê coração de Paulo nesta noite, 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 nos dê coração de Paulo nesta noite. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha fazer, ó Pai, em nosso meio, que nós possamos, ó Deus, desprender daquilo que nós temos convicção, para viver o Teu propósito, para viver a Tua vontade. Pai, eu abençoo esta igreja com toda sorte de bênção. Eu abençoo, Senhor, esse tempo novo que se inicia, e que o Senhor venha levantar Paulos aqui nesta noite, para continuar esta obra até o dia que a momentânea
eles possam dizer: o propósito é eterno, porque o propósito é maior. Que o Senhor é um propósito. Uma igreja entender que Paulo teve aflição, mas não desistiu. Paulo foi perseguido, não desistiu, porque ele entendeu que o plano do Senhor era maior, que o plano do Senhor era mais alto, era eterno, e que nós possamos nesta noite ter essa convicção. Planos eternos do Senhor para nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Que nós possamos viver o teu propósito, ó Deus. Que nós possamos viver os planos maiores e não possamos, Senhor, perder tempo com a momentânea aflição, com a momentânea tribulação. Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Nós saímos daqui renovados e entendendo, não dá para pararmos por causa de uma momentânea tribulação, não dá para desistirmos por causa de uma momentânea tribulação. Deus, nós te louvamos e te pedimos que a tua palavra possa, Senhor, em nome de Jesus, germinar em nossa vida, e nós podemos, ó Pai, no fim de tudo, olhar para trás e dizer: valeu a pena não focar na momentânea tribulação. Muito obrigado. Eu abençoo esta igreja com toda sorte de bênção. Te agradeço pela vida da pastora Beth, que foi canal do Senhor nesse tempo, Pai. Te agradeço pela visão dessa igreja. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, que as tribulações não venha nos distrair, não venha nos tirar do propósito eterno do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Que bom, amém? Vamos aplaudir a Deus mais forte, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus, nós vamos encerrar. Aplauda esse Deus mais forte, é para Ele, não é para mim, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Glória a Deus. Até para vencer na vida a gente tem que estar animado com Jesus, senão não vence. Não adianta, irmão. Para vencer na vida, até para vencer na vida, a gente tem que estar animado com o Senhor. Não é verdade? Tem que estar alegre com Ele. O Márcio está cansado de falar. E a Bíblia está repleta de nos ensinar. A alegria do Senhor é a nossa força. Repete comigo: o meu chamado. Mais forte, digo: o meu chamado é maior. Digo: o meu propósito é maior. Que coisa boa. Que coisa abençoada nessas três ministrações. O Vale de Osso Seco. O Jefferson até me mandou uma mensagem hoje. Meu filho falou assim: que revelação da palavra ontem. Hoje de manhã nós falamos sobre o rei Josias. Na verdade, ele andou nos caminhos de Deus. Quem anda no caminho de Deus pode restaurar altares. Quem não anda em caminho de Deus não restaura altares. Que coisa boa. E agora à noite, é leve e momentâneo tudo que você está passando. Sabe, a gente era para dar glória a Deus toda hora. É leve e momentâneo o que você está passando. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que não acredita. Você que está aqui nessa noite acredita. Diga: é leve. Diga: é momentâneo. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus por isso, meu irmão? Aleluia. É leve e momentâneo. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente acredita se o Bolsonaro der uma palavra e ele falar assim: vou continuar com o auxílio emergencial. Aí a gente, não vou poder fazer festa. Só que a irmã procurou a pastora Cida e disse mesmo assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas quanto mais as coisas ficam pior, mais as portas se abrem para mim. Fui chamado para trabalhar mais, para ganhar mais. E aí minha esposa falou assim: você é fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus dá semente quem semeia. Deus só pode dar semente para quem semeia. Como é que Ele vai dar semente se eu não quero semear no reino de Deus, na obra de Deus? Eu estou enjoado de olhar no Facebook as pessoas dizendo assim: olha, eu vou olhar para mim. Não, eu quero olhar para o outro. Eu não quero olhar para mim. Porque quando eu olho para mim eu erro. Quando eu olho para mim eu acho que eu sou. Quando eu olho para mim eu me diminuo. Agora quando eu olho para o outro eu cresço. Eu preocupo com o outro, eu penso no outro, eu oro pelo outro. Guarda uma coisa: tudo que Deus fizer na sua vida é por causa do outro.
Não é por causa de nós. Por isso que Paulo está preso e dizendo assim: é leve e momentâneo que eu estou passando. É leve e momentâneo, é leve e momentâneo. A maior evidência de que nós temos que pensar na eternidade é o tempo que nós estamos vivendo. Já viu? Hoje já é, se não me falha a memória, é 13, né? De setembro. 14, aí 14, estou um dia antes. 14 de setembro. 13 de setembro. Amanhã 14, terça 15 de setembro. Olha para você ver, a coisa está indo com muita velocidade. E Jesus disse assim: não, se não forem abreviados, nem o Jocenildo entraria no céu. Então ele está abreviando por causa de mim, por causa de você. O Senhor está abreviando o tempo. Ele sabe que o mundo está tentando nos levar. O Márcio fala muito sobre isso. Muito. E a pastora falou uma palavra aqui na sexta-feira, no sábado, sábado, que nós tivemos culto aqui sexta também, foi muito bom, né? E ela disse que idolatria, às vezes nós pensamos que idolatria é o outro, as coisas, as imagens, mas idolatria é quando eu coloco a minha vontade. Já é idolatria, não é a vontade de Deus, mas eu estou na minha vontade. São coisas que a gente vai guardando, a gente vai aprendendo, que a gente tem que aprender. Eu quero te lembrar que na próxima quarta-feira nós temos o culto da família. E na sexta-feira nós vamos ter o terceiro elo da campanha. O pastor Max Porta, um menino de 29 anos, muito abençoado. Venha, participe. Que bom que a igreja está vindo. Eu fico feliz com isso quando a igreja vem, não é verdade? Eu quero chamar o Jefferson aqui, mais a Larissa. Nós vamos orar pela Bela. O Jefferson vai fazer um exame agora. O Jefferson não, a Larissa, né? Não é o Jefferson não. Mas eu estou achando que até ele que vai ganhar. Da Bela, porque terça-feira ela vai fazer um exame e talvez ela fique e já está sentindo que está chegando já. E a Bela vai chegar no mês profético da igreja. 33 anos vai chegar nesse Jesus, porque todo dia é dia de Jesus, né? Então vamos orar pela Bela, já vamos consagrar no ventre da mãe, vamos colocar diante de Deus, pedir a Deus, né? Colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha abençoar, que nasça saudável, abençoado. Pode subir aqui, Larissa? Essa menina é forte, minha esposa passou 9 meses mal, uns 9 meses, e ela está forte. Glória a Deus por isso, né? Que bênção de Deus. Se a minha esposa fosse forte assim, eu tinha uns 6 filhos. Mas o Jefferson falou que quer ter pelo menos 3. Eu falei: rapaz, vai na tua força. Falei com ele: vai na tua força, velho. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Deus, nós queremos colocar a vida do Jefferson, da Larissa, mas em especial a vida da Bela nas tuas mãos essa noite. Pedir a tua vontade. O que mais importa é que ela venha saudável, com saúde, que ela venha debaixo da direção de Deus. Nós já consagramos a Bela ao Senhor no ventre da mãe. Eu sei que ela já está consagrada, os teus filhos já estão consagrando ela, que ela seja um instrumento de Deus, que ela seja uma profetisa de Deus, que ela venha com fé, com ousadia e com obediência à tua palavra, aquilo que foi ministrado ontem à noite também. Meu Deus, Pai amado, que ela venha. Eu sei, meu Deus, que os dias são maus, mas aqueles, meu Deus, que nascem na presença de Deus, esperam coisas maiores e melhores, porque a vida eterna com Jesus Cristo, meu Pai. Já prepara a Bela para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Usa os médicos, enfermeiros, meu Deus, e que seja tudo, meu Pai, para a tua glória, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer amém, graças a Deus. Amém? Que bom. Então daqui a alguns dias, eu já sou vovô, né? Porque desde a época que fecundou, né? A Cida já é vovó. Mas você acredita que a ficha ainda não caiu que eu sou vovô? Porque eu sou muito jovem. Eu fiquei assim: meu Deus, por que tão jovem assim? A Cida. Brincadeira. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua oferta missionária, você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, vamos consagrar a Deus para nós irmos para casa. Pastor Elizabeth, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, seu casamento, seu esposo, o Kleber, abençoado de Deus, filhos abençoados. A irmã, eu não lembro o nome da irmã. Elisângela, agora eu vou lembrar. Elisângela que tem acompanhado. Que Deus continue abençoando a Elisângela, o seu marido, seu esposo, seus filhos, seu ministério, porque todos eles têm ministério na igreja onde eles vieram. Trabalho, ministério de criança, pastora,
célula, ministério de criança, que coisa boa. Que Deus o negócio que eu faço sempre na minha vida é propósito. Faça propósito com Deus. Não dizime, não oferte apenas por dizimar e ofertar. Faça propósito. Fala, Deus, gera propósito no meu coração. Eu tenho pedido a Deus para gerar propósito. Nós queremos mexer em algumas áreas da igreja aqui. E nós vamos mexer esse ano ainda, né, Márcio? Nós já estamos conversando, orando. E vai ser através da sua oferta, do teu dízimo. Vai ser através da sua voluntariedade, do seu comprometimento com essa igreja. Continue. Eu quero falar que nesse período de pandemia, Deus usou você para que as entradas da igreja até aumentassem. Que Deus continue multiplicando sobre a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti essas ofertas, esses dízimos, apresentamos a Ti a nossa vida, nós consagramos a Ti, porque nós queremos multiplicação do Senhor, Pai, em sabedoria, em direcionamento, em propósito, em visão, em equilíbrio, em saúde, em paz, em portas abertas. Meu Deus, Pai amado, em recuperação, em reestruturação, em restauração de famílias, Senhor, restauração de casamentos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor traga dos céus, meu Deus, multiplicação sobre a Tua igreja, canaliza na Tua obra, usa na Tua obra para a Tua glória, meu Pai, e que o Senhor seja exaltado e glorificado, e que essa igreja, meu Deus, seja uma igreja feliz, abençoada, uma igreja próspera, uma igreja que viva os milagres de Deus, cada dia, cada manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Aberto o seu dízimo. Senhor, que o faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida. Na tua vida. Vá em paz e que Deus te acompanhe. Em nome de Jesus, que Deus te dê uma semana ricamente abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.